Olá, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. Como é que vocês estão aí? Hoje nós estamos fazendo via gravação uma série de razões. Uma delas, quero que vocês saibam que a nossa irmã Rebeca aqui teve uma intercorrência no último sexta para sábado e a coisa foi meio séria, mas ela já está bem, ainda está na UTI, então continue orando por ela, tá? Como disse, hoje nós temos o nosso irmão, pastor Marcos Lucas, lá de Portugal. Ele, por causa do horário, dos compromissos lá, a gente não consegue fechar hoje a agenda, mas em qualquer domingo nós vamos entrar ao vivo, tá bom? Então é bom estar com vocês, bom ser igreja com vocês, e vamos ouvir a mensagem do Senhor através do nosso irmão Marcos Lucas. Vou pedir para que ele venha para cá conversar conosco. Um segundinho aqui. Bom dia, Marcos. Como vai? Bom dia, Zé. Tudo bem? Prazer estar com vocês de novo. Muito bom. Estava acabando de dizer para o Zé, estamos aqui às 8 horas da manhã. Estou aqui no nevoeiro, 7 graus. Está bem frio aqui em Portugal já. Imagina. E aqui para nós são 5 da manhã, né? É 5 não, 4, sei lá que hora que são aqui. Estou 5 horas, são 3 horas de diferença agora. Estou perdidão. Mas é assim, a gente dá uma martelada no cravo, outra na ferradura. Exatamente. Eu vou trazer para nós a mensagem do Senhor Jesus hoje, no primeiro domingo do Advento. Vamos orar? Vamos orar, Marcos. Santo Deus, nós te agradecemos porque podemos usar desta ferramenta e ajudar o teu povo em vários lugares do Brasil, do mundo. E aqui está a tua igreja, Senhor, em São João del Rei, aqui estão nossos irmãos. E estamos aqui para ouvir tua voz e orar a ti, pedindo que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra, que será ministrada pelo nosso irmão Marcos. Estamos aqui para dizer que rendemos graças a ti pelo teu cuidado para conosco. Fala conosco, ilumine a tua palavra no nosso coração, use o nosso irmão Marcos, para que a gente possa te apresentar, Senhor, um louvor perfeito e agradável a ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos, é com você. Obrigado, Zé. Meus queridos, como o Libério já disse, nós estamos aí no primeiro domingo do Advento, não é? Primeiro domingo que antecede o advento do nascimento do Messias, do Cristo de Deus, Jesus. E isso é motivo para nós celebrarmos, pois ele veio ao mundo para nos trazer a salvação, não é? Eu dei para essa nossa reflexão hoje pela manhã e vou seguir fazendo o título de Jesus, o único. E eu quero levá-los a pensar a respeito hoje da anunciação da vinda do Messias, né? O nosso irmão Isaías, profeta, lá no capítulo 9, no verso 6, ele escreveu o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Por isso que eu dei esse título de Jesus o único, não é? E hoje eu quero pensar com vocês sobre o princípio, sobre o momento em que o grande advento foi anunciado. E enquanto eu lia, enquanto eu orava, enquanto eu consultava a Bíblia, me veio o seguinte, que talvez nem todos se deram conta de que o anúncio da vinda do Messias, o anúncio do advento, se deu muito antes do anjo visitar Maria.
aquela jovenzinha, não é? Se atentarmos para o livro do Gênesis, perceberemos que ali, lá no Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, Deus anunciou que ele salvaria o ser humano da queda. Lá no capítulo 3, no verso 15, está registrado o seguinte: naquela conversa entre Deus e a serpente, ele disse para ela o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ali, meus amados, naquele início de narrativa bíblica que nós temos, logo após a queda, Deus deixa claro que ele já tinha um plano para nos resgatar. O amor de Deus por nós, pelo homem criado à sua imagem e semelhança, não poderia ser extinguido pela ação de Satanás. A antiga serpente, como fala lá no último livro, né, o livro do Apocalipse, chama Satanás de a antiga serpente. Quem não o próprio Deus para providenciar tão grande salvação? Embora a sua justiça, meus queridos, exigisse que o homem fosse lançado fora do jardim do Éden, Deus não deixou um só momento, e a narrativa bíblica atesta esse cuidado de Deus, de atentar para nós, para aqueles a quem ele havia criado. Deus não nos deixou um só momento. A queda não foi suficiente para que o amor dele por nós acabasse, para que o amor dele por nós deixasse de existir. Séculos se passaram até que aquilo que Deus havia dito à serpente acontecesse, iniciasse a vinda do seu filho ao mundo. O momento do advento havia chegado, não é? E apesar dos 4 evangelistas narrarem o nascimento de Jesus, é o de Lucas que narra essa chegada com um pouco mais de detalhes. E é sobre o capítulo 1 que eu quero refletir com vocês para extrair alguns princípios que fortaleçam a nossa fé e a nossa confiança nesse tempo de celebração do Advento. Eu acho interessante, meus queridos, Lucas começar contando a história da gestação de João, o chamado Batista. Ontem à noite eu estava lendo o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, e Marcos ele sintetiza bem esse nascimento de Jesus, enquanto que Lucas, ele não começa falando do nascimento de Jesus, ele começa falando da gestação de João, aquele que a gente chama de João Batista. E ele começa dizendo que o pai de João Batista, Zacarias, estava exercendo as funções sacerdotais no templo, quando de repente ele recebe a visita de um anjo. E esse anjo lhe dá uma notícia sobre algo que ele já tinha dado como impossível. Algo impossível de acontecer. Ele ser pai e a sua esposa Isabel se tornar mãe. Muito embora o texto nos mostra que eles continuavam orando por isso. Apesar de serem pessoas de idade já avançada, eles continuavam orando por isso. Tanto ele como a sua mulher Isabel já eram avançados de idade, como eu disse, e ela fora durante toda a sua vida uma mulher estéril. Se isso não bastasse, essa notícia bombástica, vamos dizer assim, o anjo ainda diz para Zacarias
para colocar o nome do menino que vai nascer de João. E eu fui buscar o significado de João, da palavra João, do nome João. E o significado já é algo maravilhoso que diz que João traduzido quer dizer Deus é gracioso. Então a gente percebe que o advento, ele começa nessa narrativa de Lucas, trazendo ao mundo a graça. Alguém que anunciaria a graça de Deus. Como aquilo que o anjo estava dizendo poderia se cumprir diante de todas as impossibilidades físicas que Zacarias e Isabel tinham, não é? E foi a dúvida que fez com que Zacarias ficasse momentaneamente mudo. Mas o seu coração não podia se conter de tanta alegria. O anjo fala para Zacarias que porque ele havia duvidado daquele anúncio, ele durante um período de tempo ele ficaria mudo, não é? Mas o coração de Zacarias estava saltitante, né? De alegria, daquela notícia que talvez ele e Isabel tinham aguardado durante anos e anos e anos naquela expectativa. Será que Deus vai ouvir as nossas orações? Será que Deus vai atender os nossos pedidos? E a promessa então se cumpre na vida daquele casal e Isabel é agraciada com o dom da gestação. E aqui eu quero ressaltar o seguinte, que o advento ele nos faz lembrar de que Deus sempre tem boas novas para aqueles que nele confiam. Não é apenas uma celebração que a cultura implantou ou estabeleceu para nós. A celebração do Advento ela é muito mais profunda. Ela ultrapassa a ceia natalina, ela ultrapassa a troca de presentes, ela ultrapassa o panetone, ela vai muito além porque ela toca a nossa alma, não é? A narrativa, meus queridos, segue, e no sexto mês da gestação de Isabel, o mesmo anjo se apresenta a uma jovem chamada Maria e diz a ela lá em Lucas 1:28, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Eu fiquei, meus queridos, a imaginar o espanto daquela jovem com a visão de um anjo seguida da frase que ele falou para ela. O que estaria o anjo querendo dizer com aquela frase? Imagine vocês uma jovem adolescente passando da adolescência para a juventude, segundo os historiadores, prometida em casamento para um outro jovem chamado José, e de repente ela recebe a visita do anjo, e o anjo a sauda dizendo, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. O que é que se passou na cabeça daquela jovem naquele momento? E ainda ela estava processando tudo aquilo quando uma segunda frase vem lá no verso 31, onde o anjo diz para ela, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. É algo para a gente parar para pensar. É para nós nos colocarmos na posição de Maria. Como assim?
Eu estou desposada com um jovem chamado José, ainda não fui dada a ele em casamento. E como eu poderia engravidar? Essa, com certeza, foi uma das dúvidas que passou na mente de Maria, não é? O anjo, assim como fizera com Zacarias, também disse para ela colocar o nome na criança que ela geraria, e ele escolhe o nome de Jesus. E passa a dar para ela detalhes sobre quem ele seria. E para que não restasse dúvidas no coração de Maria, o anjo conta para ela sobre a gestação da sua prima Isabel. E ele diz uma frase que eu acho fantástica, e é uma frase que confesso para os irmãos e para as irmãs que em momentos de grandes dificuldades, eu me agarro nas palavras que esse anjo disse para Maria. Lá no verso 37 ele diz assim: porque para Deus nada é impossível. O que é que o anjo estava querendo dizer para Maria naquele momento? A respeito de que para Deus nada é impossível. Porque certamente, meus queridos, na mente de Maria, ela repassou a história de Isabel. Ela sabia quem era Isabel. Ela sabia que Isabel tinha um sonho de ser mãe, mas que até então ela não tinha sido agraciada com o dom da gestação de um filho. E o anjo de antemão já sabia que poderia haver dúvidas ainda no coração de Maria com respeito àquilo que ele tinha dito, de que ela conceberia a uma criança e daria o nome a esse menino de Jesus. E para que não restasse dúvidas, o anjo diz para Maria: olha, sua prima Isabel, aquela que durante anos sonhou em ser mãe, aquela que durante anos orou a Deus pedindo para engravidar, ela já está grávida. E a narrativa segue, meus queridos, com inúmeras citações sobre a alegria que seguiu a esses dois anúncios. Era uma alegria no lar de Zacarias e Isabel, agora era uma alegria no lar de Maria. E não só Isabel e Maria estavam felizes, mas todos quantos viram e souberam do que Deus estava fazendo a elas e anunciando ao mundo, ficaram extremamente alegres. As pessoas que viram o impossível de Deus acontecer ficaram alegres. O anúncio do advento a Maria trouxe felicidade ao coração das pessoas que estavam à volta delas. E aí, meus queridos, lá no capítulo 1 ainda, lá nos versos 76 a 79, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetiza dizendo as seguintes palavras: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Ele estava profetizando a respeito do seu próprio filho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelos quais do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, guiar nossos passos no caminho da paz. Ele não só profetiza a respeito do ministério do seu filho que estava para chegar,
ele profetiza a respeito do advento, da chegada do Messias, dizendo que ele vai trazer salvação, que ele vai trazer perdão de pecados, que ele vai guiar os nossos passos pelo caminho da paz. E tudo isso se cumprindo aquilo que foi falado no Gênesis, manifestando as misericórdias e a graça do nosso Deus. É uma história maravilhosa, nós poderíamos ficar bastante tempo conversando a respeito de fatos e detalhes que nesse primeiro capítulo de Lucas é narrado. Mas eu quero destacar aqui, meus queridos, pelo menos 4 princípios que nós aprendemos nesse breve relato que nós fizemos e lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. O primeiro princípio que eu aprendo e que o advento deve trazer para nós é que Deus nunca deixa de ouvir as nossas orações. Zacarias e Ana, durante anos, estiveram orando a Deus. E as suas orações agora foram respondidas, ainda que eles achassem que não teriam resposta. Deus nunca deixa de nos ouvir. Por isso nós não podemos desistir de orar. Por isso nós não podemos olhar para as circunstâncias que estão à nossa volta e que muitas vezes se apresentam para nós como verdadeiros muros entre nós e Deus e pararmos de orar. Deus nunca deixa de nos ouvir. Ele sempre vai ouvir e vai responder às nossas orações. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, meus queridos, é que para Deus não há impossíveis. A idade avançada de Zacarias e Ana não era um empecilho para que Deus deixasse de cumprir aquilo que ele já havia determinado. Para Deus não há impossíveis. O fato de Maria não estar casada com José, o fato dela ainda não ter coabitado com José, não era barreira para que Deus não cumprisse aquilo que ele havia anunciado pelo profeta Isaías. Então, meus queridos, nós precisamos ter em mente, nesse tempo de advento, que para o nosso Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. Mas nós aprendemos também um terceiro princípio. Que Deus tem sempre boas novas para dar para aqueles que são seus. A narrativa de Lucas relata que tanto Zacarias como Isabel, como Maria, eram pessoas que tinham um relacionamento íntimo com Deus, que eram pessoas que temiam a Deus. E para essas pessoas, Deus tem sempre boas notícias. Quando nós nos aproximamos de Deus com o coração quebrantado, nos humilhando diante da grandeza de Deus, Deus sempre tem boas notícias para nós. Apesar da vida de Zacarias, Isabel e Maria estarem dentro daquela normalidade que era, Zacarias servindo no templo, Isabel em casa, Maria em casa nos seus afazeres,
tudo estava dentro da normalidade naqueles dias, mas Deus tinha algo novo para revelar a eles. E eu creio que nesse tempo de advento, Deus tem coisas novas para revelar para nós também. Mas tem um quarto e último princípio que eu aprendo aqui e que eu gostaria de compartilhar com vocês. O novo de Deus transforma vidas. Eu quero repetir. O novo de Deus transforma vidas. A narrativa desse capítulo diz que todos os que viram e ouviram sobre o novo que Deus tinha feito na vida daquelas pessoas, também tiveram suas vidas transformadas, com alegria e com esperança renovadas. Quando Deus se manifesta a nós, dando a nós boas novas, trazendo a nós respostas das nossas orações, as pessoas que estão à nossa volta são atingidas por isso. Não foram poucas as vezes em que eu vi Deus se manifestando através de novidade na vida de pessoas à minha volta, bênçãos vindo, respostas de oração chegando. Então, meus queridos, o advento, ele traz novidade para nós, novidade de esperança, novidade de alegria. E isso certamente transforma não só a nossa vida, mas transforma a vida das pessoas que estão à nossa volta. Eu quero encerrar, meus queridos, dizendo o seguinte: é tempo de celebrarmos o grande advento. E eu creio que a melhor maneira de o fazer nesse primeiro domingo é orando a Deus, esperando a sua resposta, é crendo que Deus é o Deus dos impossíveis e que para Ele não há nada impossível. É nos alegrando com as boas novas do Senhor, deixando que o novo de Deus transforme as nossas vidas. É isso que eu espero para a minha vida e é isso que eu espero para a vida de vocês nesse primeiro domingo que antecede o grande advento. Que Deus possa nos abençoar com essa história tão linda que nós acabamos de refletir. Olhando para essa história, nos colocando no lugar dessas pessoas que foram impactadas e nos deixando ser impactados também. Por isso que eu quero encerrar agora com vocês fazendo uma oração. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, Senhor, do grande advento. Pai amado, nós talvez não tenhamos a capacidade, Senhor, de absorver tudo que esse tempo significa. Talvez nós não tenhamos a capacidade, Senhor, de refletir sobre os benefícios, Senhor, que o advento da vinda do Teu Filho, Senhor, trouxe, está trazendo e trará ainda para todos nós, ó Pai. Pai, que seja um tempo como esse tempo que Zacarias, Isabel e Maria experimentaram, Senhor. Que seja um tempo onde nós possamos
renovar, Senhor, as nossas esperanças, sabendo que Deus sempre ouve e responde às nossas orações, ó Pai. Que seja um tempo, Senhor, em que nós nos lembremos que para Ti nada, absolutamente nada é impossível, Pai. Que seja um tempo de transformação nas nossas vidas, Senhor. Que seja um tempo onde nós nos apeguemos às coisas boas e novas que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Pai, eu rogo pela vida desses amados irmãos e irmãs que estão participando desse culto, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja e que o tempo do grande advento, Senhor, seja uma marca na vida de cada um deles e de cada um de nós. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe, que vocês tenham um ótimo domingo, que a graça, a bondade e as misericórdias do Senhor estejam sobre a vida de todos vocês. Amém? Obrigado, Libério. Deus abençoe. Amém, Marcos. Obrigado. Foi muito bom. E assim nós vamos seguindo, né? Devagarzinho a gente vai ampliando com o pastor Marcos Lucas, um pouquinho, cada dia, sobre o nosso advento. Então nós vamos dar uma paradinha com Lucas agora, né? Assim, especificamente o livro de Lucas. Mas é assim, a gente não pode ter pressa de ler a Escritura. E nem dificuldade de voltar, rever e refazer o texto, faz parte. Então é muito bom estar com vocês aqui, como o Marcos já orou, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre nós e nos dê a paz. Então, minha gente, bom dia, bom início de advento e vamos lá, próxima semana estaremos juntos aqui. Tchau, tchau.